da pandemia. Em 2 anos, durante esse período de pandemia, em São Paulo, a população moradora de rua aumentou 31%. Os dados foram divulgados pela Prefeitura da capital paulista a partir de um censo, que foi antecipado para avaliar os impactos dessa pandemia na população em situação de rua. Mas será que só a população em situação de rua foi atingida pela pandemia? Como será que estão os números aqui na cidade de Caruaru? A gente chama agora o repórter Alex Murphy para falar sobre esse assunto. Alex, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Para falarmos sobre esse assunto, eu vim aqui até a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos aqui de Caruaru e a gente vai conversar agora com Tamires Lívia Lima, ela que é gerente de proteção social especial da Secretaria. Tamires, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Em São Paulo houve um aumento aí de cerca de 31% no número de pessoas aí, em situação de rua. Como anda a situação aqui em Caruaru? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Aqui em Caruaru, a gente faz um indicador, de atendimentos no mês, e aí a gente, quando linka, desde 2019 para cá, que foi antes da pandemia, a gente tinha uma média mês de atendimento no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de 138 pessoas, e atualmente a gente atende 240 pessoas no mês. Então, média de pessoas que são atendidas de fato. Esse Centro de Referência Especializado para a População de Situação de Rua é o centro que é a porta de entrada dessa pessoa que se encontra em situação de rua. Lá também funciona a abordagem social, que faz busca ativa nos territórios para ofertar serviço e dizer quais são os serviços para a população em situação de rua que temos em Caruaru. Hoje a gente tem 3 serviços voltados à população em situação de rua. Um que é o Centro de Referência Especializado, que conta com a equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, assistente social, advogado, pedagogo, que faz os atendimentos e acompanhamento dessas pessoas para construir com elas a saída das ruas, verificar qual o motivo de estar na rua e qual é as possibilidades de saída, se tem o desejo da pessoa de sair daquela situação que se encontra. E aí, a partir disso, também existem os acolhimentos institucionais para adultos e famílias em situação de rua, que ambos, nós temos 2 serviços, a gente ampliou mais um, desde 2020, com a chegada da pandemia, foi aberto o acolhimento emergencial para adultos e famílias em situação de rua, mas anteriormente a gente também tinha um outro acolhimento nessa mesma modalidade. Hoje, a gente mantém os 2 acolhimentos, que totalizam 71 vagas para a população em situação de rua. E aí, um funciona na modalidade de pernoite, as pessoas adentram através de senhas, e aí pernoitam, jantam, se alimentam, tomam banho, dormem, e no outro dia vão embora. E tem o outro que é na modalidade integral. Você, uma vez passando pelo Centro Pop sendo encaminhado para o acolhimento na modalidade integral, você fica lá, constrói seu projeto de vida e fica protegido integralmente. Você tem todas as refeições, a dormida, a lavagem de roupa. E aí são 6 refeições diárias, eles tomam café, lancham, almoçam, jantam e lancham também à noite. E aí lá também tem uma outra equipe que faz o acompanhamento diretamente no acolhimento. São 2 assistentes sociais, um psicólogo, coordenação, auxiliar administrativo e um plantão de cuidadores que se revezam, onde cada plantão é composto por 5 cuidadores sociais que direcionam. Também temos educadores físicos, educadores sociais, que fazem a construção desse vínculo com os usuários, que é assim que a gente chama, aquele que usa o serviço da assistência social, para que ele possa entender como ele se encontra hoje e o desejo dele construir com ele as formas de sair daquela situação que se encontra. Tamires, a gente começou aqui a entrevista você falando sobre o aumento do número de pessoas atendidas aqui em Caruaru, entre 2019 e agora. Você atribui isso, por exemplo, à pandemia, ou seja, a pandemia ela tem levado mais pessoas às ruas? Sim, a gente visualiza através da abordagem social o número que aumentou, tanto das pessoas na prática de mendicância, que são aquelas pessoas que praticam a coleta nos centros urbanos e voltam para suas casas, e tem aquelas pessoas que realmente são pessoas em situação de rua, que são pessoas diferentes, são aquelas pessoas que têm a rua como moradia. Então, esse aumento que eu linkei para vocês é o aumento das pessoas em situação de rua mesmo. Então, são pessoas que não têm domicílio, que têm a rua como morada e utiliza dela para sua higienização, para sua alimentação e para sua dormida, onde a gente faz essa oferta de serviço para trazer eles para as unidades de acolhimento. Então, a gente visualiza que desde 2020, que foi quando iniciou a pandemia,
houve um aumento considerável, né, da pessoa em situação de rua, mas em 2021 aumentou muito mais, né? Então a gente visualiza o aumento em 2020, mas em 2021 a gente tem mais do que a metade, né, em situação de rua. Então é como se fosse o reflexo desse período pandêmico. Tamires, esse centro de acolhimento, né, os 2 centros de acolhimento aqui em Caruaru, eles funcionam no bairro Indianópolis, é isso? Isso, a gente tem um centro de referência que funciona na rua Alferes Jorge, na Indianópolis, e o acolhimento adulto, que funciona na modalidade de pernoite, que fica no Indianópolis. O outro acolhimento, que funciona na modalidade integral, ele funciona no bairro Maurício Nassau. E para as pessoas em situação de rua terem acesso a esse serviço, o que é necessário? Eles precisam ser identificados, né, ir até o Centro Pop para poder informar o desejo de ser acolhida, ou quando encontrar uma equipe de abordagem social nos territórios, né, eles são identificados com jalecos verdes, tem a identificação, o nome e abordagem social, você se apresenta até essa equipe, eles vão lhe identificar e posteriormente fazer o encaminhamento. É preciso realmente a vontade, né, daquela pessoa que está em situação de rua abraçar esse acolhimento. Isso, é voluntário o desejo, então a gente oferta o serviço e se a pessoa dele desejar é que faz o encaminhamento. Caso ele inicialmente diga que não tem o desejo, a gente faz outras visitas no território ou trabalha com ele um acompanhamento, né, psicossocial, para que ele entenda que aquilo seria o melhor para ele naquele momento. Então a gente faz essa sensibilização para a oferta do serviço posteriormente. Ok, Tamires, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos com Tamires Lívia Lima, ela que é gerente, né, de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos aqui de Caruaru, né, passando aí um panorâmico sobre a situação das pessoas em situação de rua aqui em Caruaru. Laís Florencio, Rodrigo Miranda. Pois é, muito triste essa realidade do nosso país, né? Não só da nossa cidade. Estava comentando aqui em off com o Rodrigo mesmo que é muito triste você passar e ver as pessoas pelas ruas e saber que ali as pessoas estão por falta de oportunidade, né, Rodrigo? É completamente lamentável. vulneráveis, né? Pois é. Mudando de assunto.